Nós vamos começar agora a análise do primeiro tópico da nossa disciplina, que nós denominamos de Relações Financeiras com o Exterior e o Ambiente das Finanças Internacionais. A ideia aqui é poder trazer alguns elementos estruturais que conformam esse ambiente na qual atores privados e públicos interagem e determinam as forças que serão objeto da nossa análise teórica nos próximos itens da nossa disciplina. Por exemplo, como imaginar a determinação da taxa de câmbio sem compreender que existe um determinado mercado cambial. Esse mercado cambial coloca frente a frente moedas nacionais ou supranacionais que têm qualidades distintas desde a perspectiva dos investidores e desde a perspectiva da capacidade que cada uma apresenta de exercer plenamente suas funções nos diversos espaços jurisdicionais. Então nós vamos tentar apresentar esses elementos e abrir o espaço para avançar nos itens que seguem no programa. Para começar, queremos destacar a ideia da hierarquia monetária e financeira que existe no sistema monetário internacional. E a análise por si só já revela o fato de que o dólar ocupa, desde o final da Segunda Guerra Mundial, uma posição de proeminência, de hegemonia nessas relações. Nós vamos trazer os elementos necessários para a compreensão desse processo e os temas centrais a serem abordados envolvem esses três destaques que aí estão. A ideia da hierarquia, a ideia da assimetria e a relação entre poder e dinheiro. O professor Barry Eichengreen, que é referência no nosso curso, mas não este livro que aí está enfatizado, que é um livro mais recente, o seu outro trabalho sobre a globalização, que é parte central do tópico 6 do nosso programa, mas nesse livro ele demarca e fica aí uma citação de destaque, o contorno mais geral da discussão recente, que envolve questionamento se o dólar vai continuar mantendo a sua proeminência na economia global nos próximos anos, ao longo do século XXI, tendo em vista o fato de que há ascensão de novos poderes, particularmente a China. Então, assim como no passado os Estados Unidos se tornaram a maior economia do mundo e a sua moeda se tornou a moeda mais influente, e isso deu um poder de alavancagem, para usar a expressão que o Eichengreen e seus coautores trazem aqui nessa passagem e nesse trabalho. Será que a China irá conseguir exercer o papel que os Estados Unidos exerceram em várias áreas, inclusive na área monetária e financeira? Então esse é um elemento que é recorrente nessas discussões e que vai ganhando mais força nas conjunturas contemporâneas. O estudo do Banco Central Europeu, que faz parte do trabalho, foi incorporado como base de referência do trabalho da Ellen Ray e de seus coautores, uma primeira aproximação, nós tínhamos visto na apresentação do nosso programa, vamos olhar mais uma vez, nunca é demais. Nós observamos aqui o papel do dólar e dos seus rivais, em diversos segmentos dos mercados financeiros. Um segmento é o mercado de dívida, a captação de recursos por meio de dívida, na qual as emissões em dólares representam aí mais de 60% do total. Isso são dados de meados de 2017 e 2018. Os empréstimos internacionais, mais uma vez, quase 60% do estoque de empréstimos em dólares. O giro no mercado cambial, os pagamentos internacionais e as reservas cambiais que os bancos centrais ao redor do mundo mantêm e que também basicamente estão em dólares, 2/3 quase, na moeda estadunidense. E isso revela a importância do dólar no âmbito das finanças internacionais. Então nós temos uma estrutura que é hierárquica, as moedas não têm o mesmo papel, e é assimétrica, porque uma moeda tem um poder, uma influência muito maior do que as demais. Aqui nós podemos observar ao longo do tempo a composição das reservas internacionais. Vocês observam o azul mais escuro envolve as reservas em dólares, só as demais moedas, o euro é a segunda,
nós temos ali aquela grande área cinza, né, que representa reservas não alocadas. Na verdade, isso traduz o fato de que muitos países nesses momentos não disponibilizavam a composição exata das suas reservas, particularmente a China. A partir do momento que a China passa a disponibilizar como é que as suas reservas estão compostas, o tamanho dessa partezinha cinza não alocado, cinza mais clarinho, cinza escuro, é o iene, né, que é a terceira moeda reserva depois do euro, mas esse cinza mais clarinho é esse valor não alocado. Ainda dados do trabalho do Gourinchas, da Ellen Ray e do Salzetti, né, mostrando o quê? A parcela das importações e importações que estão em dólares, né? Então, o somatório disso é 2. Vocês notem que, inclusive, a Colômbia se destaca na frente dos Estados Unidos. Então, a maior parte do comércio internacional da Colômbia é denominado em dólares, quer seja importações ou exportações. Os Estados Unidos, que é o emissor do dólar, tem um peso um pouquinho menor, né, porque acaba se relacionando com países de moeda forte e alguns contratos são em euros ou em alguma outra moeda, né, iene, por exemplo. E aí segue um conjunto de países que utilizam o dólar como a sua principal moeda, né, para as transações internacionais. Vocês vão ver lá na ponta direita desse gráfico estão os países europeus. Né? Por quê? Porque a maior parte deles, no seu comércio internacional, esses países utilizam o euro, que é a sua moeda supranacional. E como há muito comércio entre eles, o euro acaba sendo mais importante para os países europeus em termos de denominação dos seus contratos de comércio, de exportações e importações de bens e de serviços, que é o que nós veremos no próximo gráfico. Pois bem, aqui estão os países. Esse aqui é quase que o espelho reverso do outro gráfico. Aqui é o peso do euro, então na parte esquerda, com maior utilização do euro, são os países europeus. E lá na outra pontinha vocês vão ver a Colômbia, Estados Unidos, a Indonésia, Tailândia, Argentina, Austrália, Argentina, países que usam o euro, mas numa proporção muito menor. O debate sobre a hegemonia ou não do dólar, nas suas múltiplas dimensões, ou o papel da moeda, a relação entre poder e dinheiro, a relação entre dívida pública e a forma como a política monetária e a política fiscal interagem, mas esses elementos, do ponto de vista teórico-histórico, são recorrentes na literatura. Ricardo Parboni tem um livro interessantíssimo, O Dólar e Seus Rivais, que trata desses processos com ênfase no que estava acontecendo ali até meados da década de 70. Mais recentemente, o Praça trata dessa questão do ambiente pós-crise financeira global, o papel do dólar. Vários livros tratando sobre guerras cambiais, sobre disputas que têm uma dimensão e o uso do poder monetário e financeiro como alavancagem. O Barry Eichengreen conta a história do dólar, como é que o dólar surge como uma moeda internacional, o seu auge e talvez o seu declínio. E isso são só pequenos exemplos de uma literatura crescente e extremamente interessante que permite entender esses aspectos. Isso são referências para quem quiser se aprofundar, não são referências obrigatórias da nossa disciplina, mas é sempre importante trazer aquele elemento a mais para aqueles que no futuro desejarem se aprofundar nesses temas. Não somente a literatura acadêmica, mas se vocês abrirem o Financial Times, aqui uma matéria lá de junho, dia 19 de junho, muito recente, trata exatamente disso, da China criando a sua moeda digital, da política monetária extremamente agressiva, e sempre com essa conotação da disputa entre poderes e da utilização das ferramentas monetárias e financeiras como parte dessas disputas. Estou trazendo aqui o principal jornal de finanças, mas esses temas são recorrentes em análises financeiras de quem está no mercado e também dos periódicos como a The Economist, Financial Times e outros que tratam do foco do mundo de negócios e do mundo financeiro. Do ponto de vista da nossa disciplina, nós vamos estar trabalhando com vários textos do Benjamin Cohen, que vai ser o fio condutor da nossa discussão sobre moeda, poder e hierarquia, e também o Luciano de Paula, a Bárbara Fritz, a professora Daniela Prats, tratando desses temas pela ótica dos países
emissores de moedas não conversíveis como o Brasil. Então vamos seguir em cima destes temas.